Boa noite, pessoal. Agora sim, olá. Valendo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa E aí, tudo noite. bom, Angela? Tudo. E como é que estão as coisas por aí? Muito frio? Ah, tá um friozinho gostoso. Eu sou um cara calorento, então eu tô achando bom. E você? Também, um pouquinho. Heitor, eu estava falando pro pessoal que eu tinha feito semana passada uma live sobre quadros demenciais, né? E como é que a gente faz o tratamento psicológico. Fiz essa live com uma Sim. psicóloga e foi bem bacana, porque a Mariana trouxe questões assim da importância da família, de estar nesse tratamento psicológico e tudo mais. Aí por que eu pensei também de trazer a psicofarmacologia? Que eu acho que é um outro lado que a gente precisa pensar desse tratamento. E ela me trouxe uma Uhum. coisa que chamou a atenção, que ela falou que os gerontólogos hoje já pensam na possibilidade de diminuir esse tipo de tratamento medicamentoso. Aí eu queria escutar um pouquinho de você, da sua percepção, né, do seu trabalho. Mas antes eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse com o que você trabalha, o que você faz, sua carreira. Certo. Beleza. Bom, pessoal, eu me chamo Heitor Felipe Lima. Eu sou médico neurologista e tenho área de atuação em neurologia cognitiva do comportamento e distúrbios do movimento. Então, tenho interesse enorme pela área que envolve memória e coisas afins, então a gente vê demências com uma grande frequência, né? Fiz a formação, a graduação aqui na UNB e depois a residência lá no FMG. E estou de volta a Brasília. E você é de Brasília, Heitor? Não, eu sou de Rio Branco do Acre. Ah, nossa, que bacana. Veio parar aqui como? Eu atravessei o portão de Nárnia para cá. Eu tenho uma amiga que fala que Rio Branco é Nárnia, que tem que entrar no guarda-roupa. Aí, cavalgo no unicórnio e tal. Que Não, mas eu vim bacana. acompanhando minha família, que se mudou para cá há alguns anos, né? E eu estava em Belém, inclusive, e aí me mudei para cá e terminei a faculdade aqui. Foi muito legal. Acabei ficando porque Brasília é muito bacana. Uhum, eu também gosto bastante. Eu nasci aqui, então, na verdade, nem conheço muito Ah, outros você é lugares. suspeito. É, eu Uhum. sou suspeita pra falar, né? E, gente, pra quem não sabe, Heitor e a gente trabalha juntos. Eu trabalho com as avaliações psicológicas, né? O Heitor encaminha, eu encaminho o paciente. E aí, Heitor, eu queria que você falasse, então, definisse um pouquinho o que seria o transtorno neurocognitivo, né? Porque quando eu fiz a live com a Mariana, uma dúvida que eu fiquei para fazer a arte do post mesmo foi que nome dá. E eu pensei assim, quadro demencial, pode falar isso, não pode mais falar isso, mudou no DSM, então que seriam transtornos neurocognitivos e a demência entraria como nisso? Assim? Perfeito. Do ponto de vista da neurologia, são situações clínicas em que alguma função cognitiva de comportamento tem algum problema e isso tem relação com alguma doença neurológica. É um termo, é uma maneira de definir um pouco genérica, bem guarda-chuva, mas não é à toa, é porque existem muitas doenças diferentes que podem causar alterações e as alterações cognitivas de comportamento são muito diferentes, possivelmente diferentes, né? O campo de sintomas é grande, o repertório de problemas que as doenças trazem é um repertório grande e assim por diante. É, Tem uma coisa bacana, já pegando o gancho do que você comentou da semana anterior, dos gerontólogos, que é bem legal, que é a seguinte, quando a pessoa tem ah, problemas neurocognitivos e coisas desse tipo, ela pode passar por várias fases ou estágios diferentes. E a gente pode pensar que uma parte desses estágios, de uma certa gravidade mínima para frente, vamos dizer assim, englobam as demências. Então, talvez, o que a gente acaba vendo com alguma frequência é que a neurologia clínica fica com, muitas vezes, com as pessoas que estão com sintomas mais leves ou moderados ou inicialmente graves. E os gerontólogos, muitas vezes, tendem a ter os pacientes que têm sintomas mais graves e com comprometimentos mais extensos e ricos, vamos dizer assim, né, mais ampliados de atividade funcional. E isso é uma coisa que define, em grande medida, o termo demência. Então, a pessoa pode ter dificuldades cognitivas ou de comportamento de vários tipos, mas ela pode, mesmo assim, apesar das dificuldades, continuar funcionando. E quando a gente fala em função, uma maneira legal de olhar é pensar em autonomia. Então, a pessoa que consegue cuidar de si mesma, por exemplo, ela pode muitas vezes, então, cuidar de si mesma mesmo tendo sintomas.
Mas em algum momento, se esses problemas cognitivos de comportamento começam a atrapalhar a autonomia, a funcionalidade, aí a gente começa a falar de demência. Uma coisa que é legal lembrar também é que as demências são tidas em geral como doenças degenerativas. Então, doenças assim, sem cura, doenças que caminham apesar do tratamento. Mas não é só isso. Existem situações clínicas que são reversíveis. Existem demências que são reversíveis. Existem demências que têm cura. Então, é por isso que vale a pena ter uma avaliação cuidadosa, carinhosa, feita com critério e tal, e com calma, porque imagina uma demência ter cura. E aí, às vezes, a pessoa, se ela não tiver o diagnóstico bem feito, ela pode achar que tem uma doença de Alzheimer, por exemplo, que é a causa mais comum de demência, de fato, e que não tem cura, mas ela poderia ter alguma doença que tivesse cura e deixou de ter acesso a um tratamento e tal. Então, eu já estou antecipando aqui que a gente vai falar disso com calma ainda hoje, mas talvez a questão da retirada de medicamentos ela seja mais frequente nos dois extremos, quando está muito no início ou quando está mais no final. Eu acho que é exatamente então, esse caso que a Mariana traz, porque ela fala da quantidade de medicamentos que esses pacientes já precisam tomar por outras questões, né? Algum transtorno de personalidade, de humor, ou então alguma coisa relacionada à pressão, diabetes. E aí a sobrecarga que o organismo tem, talvez ali, talvez a necessidade de priorizar o tratamento, né? O que é mais benéfico para esse caso ou não. E aí, Heitor, quando você fala assim, é um quadro degenerativo, mas existe uma cura. E como é que fica isso? Que isso é uma curiosidade que as pessoas têm quando a gente pensa assim, Alzheimer, demências, de forma geral, a gente acha que não tem o que fazer, né? É entregar os pontos e minha vida acabou. Como é que funciona isso? Para nossa sorte, isso é um equívoco na grande maioria das vezes, né? Bom, dá para a gente considerar, para a maioria das vezes, o termo degenerativo como algo não curável. Dá para pensar assim. Então, quando eu falo das demências curáveis ou potencialmente reversíveis, eu estou me referindo àquelas que não são degenerativas, na verdade. Um exemplo bem bacana, assim, puxa, às vezes dramático, no melhor sentido, é a dificuldade, o transtorno neurocognitivo por deficiência de vitamina B12. Isso é uma coisa que é razoavelmente simples de tratar e que não é tão difícil assim de sofrer. Às vezes só de você não ter uma alimentação que contemple bastante a B12, você já está correndo risco. E, bom, a pessoa pode ter uma manifestação, um conjunto de manifestações clínicas, né, um quadro clínico que seja bem parecido com a doença de Alzheimer, por exemplo. E só bastava repor a vitamina B12 e ela volta das trevas e fica zerada e recebe alta e é maravilhoso. Então, isso diferencia bem, né, as demências que são potencialmente reversíveis. Tem uma outra situação muito interessante também, essa é bem legal e cada vez mais reconhecida, a gente está cada vez mais atento, que são alterações cognitivas relacionadas a distúrbios do sono. Isso é uma outra coisa muito bacana. Então, distúrbios do sono são coisas bem frequentes, incrivelmente frequentes. As insônias, por exemplo, de acordo com dependendo da pesquisa, até 40% das pessoas falam que tem algum sintoma relacionado a distúrbio do sono. Imagina, a cada 10 pessoas, 4 tem, é muita coisa. E em idosos, em especial, em qualquer pessoa, mas qualquer faixa etária, mas em idosos mais ainda, muitas vezes o distúrbio do sono aparece como uma dificuldade cognitiva. Então a pessoa está com dificuldade de memória e ela chega lá já assim, meu Deus, eu estou com Alzheimer e tal. E na verdade ela tem um distúrbio do sono. E a gente trata e ela também volta das trevas. Isso é muito legal, né? Eu adoro dar a notícia de que não tem Alzheimer, que tem na verdade outra coisa, né? E que dá pra gente tratar e que a pessoa vai ficar muito melhor e assim por diante. E tem uma outra situação que é um grande guarda-chuva, um grande mix, que é eu vou chamar aqui bem assim grosseiramente, de transtornos afetivos. Porque aí engloba questões de ansiedade, depressão e outros afins que costumam atrapalhar bastante o funcionamento de memória, de atenção, de capacidade de solução de tarefas e assim por diante. Então eu acho que, resumindo, assim, vale a pena procurar
porque existem muitas doenças diferentes, muitas situações clínicas diferentes que podem atrapalhar a memória, a atenção e coisas afins e causar sintomas desse tipo, e nem tudo é Alzheimer. Muitas vezes não é Alzheimer. E quando é Alzheimer, o que também a gente tem que falar, porque é a mais frequente, a gente não fica sem ter o que fazer. O que dá para dizer, assim, de um jeito inicial, é que a doença de Alzheimer não tem cura ainda. Existe muita pesquisa acontecendo o tempo todo, no mundo inteiro, tem muita gente indo atrás de substâncias e coisas assim, mas já existem medicamentos que são específicos para a doença de Alzheimer em si, e eles não trazem cura, mas em algumas situações eles podem trazer uma espécie de prolongamento do tempo de autonomia, um prolongamento da qualidade de vida também. Quanto, grosso modo, bem grosso modo, tá, que eu vou dizer agora, não é absoluto, mas é bastante frequente, quanto mais precoce o tratamento, quanto antes a pessoa começa o tratamento, mais ela tem chance de chutar mais para frente a dificuldade de autonomia, a dificuldade de funcionalidade. Então, também é por isso que vale a pena, assim, pô, será que o que eu estou tendo de dificuldade de memória é normal? Tá com dúvida? Procura avaliação. A melhor coisa que você faz. É melhor você ouvir que, não é nada de doença, pode relaxar, toca a vida para frente, do que você, depois de 1, 2 anos, você estava com Alzheimer desde o começo e perdeu a chance, às vezes, de ter um tratamento mais precoce. E outra coisa legal de falar, se eu estiver falando demais, você me interrompe, mas Não, pode ficar à vontade. é que o tratamento da doença de Alzheimer, por exemplo, e das demências todas, né, ele inclui várias coisas assim que não são só o medicamento direcionado para a questão da memória. Existem outros medicamentos que vão ser usados com muita frequência, tipo antidepressivos ou eventualmente alguns tipos específicos de antiepilépticos, estabilizadores de humor e assim por diante. Ansiolíticos, eventualmente, que podem ser úteis para os aspectos de comportamento e, eventualmente, até de memória e atenção. Está parecendo confuso o que eu estou dizendo, mas é porque é mais ou menos assim. Muitos dos medicamentos que foram inventados para outras doenças podem, muitas vezes, ter utilidade em certas situações clínicas que são relacionadas à demência, à questão degenerativa. Então, um exemplo bacana, fácil de entender, é o seguinte: a pessoa pode ter uma doença de Alzheimer que se inicia, por exemplo, com uma dificuldade de memória muito suave, muito sutil, muito ligeira, mas que ao mesmo tempo traz sintomas depressivos mais fáceis de perceber, mais intensos, mais claros. E aí ela recebe eventualmente um diagnóstico de doença de Alzheimer e ela pode se beneficiar talvez de um antidepressivo. Ele pode ajudar a ativar a pessoa, acender a pessoa um pouco de novo, e ela pode funcionar um pouco melhor por causa do efeito do antidepressivo, por exemplo, nessa situação. E bacana você falar isso, porque uma das pessoas falou aqui, ó, minha avó tinha Alzheimer ainda no início, porém depois da morte de um neto que era o preferido dela, piorou significativamente. Então acredito que foi o que você falou sobre depressão e ansiedade. Qual seria a opinião de vocês então sobre isso? Que aí é uma dúvida que eu tenho também, né, Heitor? Assim, é difícil você pensar em que momento as coisas se interligam de forma bem clara. Por exemplo, a depressão aumentou determinado tipo de sintoma ou causou determinado tipo de sintoma. Como é que você vê isso? Alzheimer e a depressão, é comum andar junto? Sim, com muita frequência eles andam juntos, por várias razões. Imagina que você está tocando sua vida, muito bem, obrigado, e está com, sei lá, 60 e poucos anos, e você tem uma história de vida bem definida, você trabalhou, você se relacionou, você eventualmente teve filhos ou coisa parecida, e de repente você recebe um diagnóstico de doença de Alzheimer. Uma coisa que você sabe que ainda não tem cura. E é difícil não se abalar com uma situação dessas. Então, é razoavelmente frequente que a pessoa desenvolva, por exemplo, uma reação de sintomas depressivos que se mantenham ali por um tempo mais longo. Nesse caso, a gente pode falar que, pelo menos em alguma medida, aqueles sintomas depressivos podem ter tido relação com o diagnóstico em si, com o fato de receber o diagnóstico, eu quero dizer. Ao mesmo tempo, pode acontecer uma outra situação de a doença de Alzheimer, por ser uma doença que afeta o cérebro como um todo, apesar de ter predileção por algumas áreas, em algumas áreas
serem afetadas primeiro, em geral e tal, mas é bem possível que a doença afete certos circuitos do cérebro, agridam mesmo aquilo organicamente de um jeito tal que cause fenômenos de depressão. Porque o afeto, o ânimo, ele também tem um substrato, uma base que é orgânica de circuitos neurológicos, de circuitos neurais que estão lá no cérebro. Se você agride aquilo, seja com doença de Alzheimer, seja por um trauma, seja por uso de, sei lá, cocaína, sei lá o quê, a pessoa pode ter as lesões e isso causar sintomas depressivos. Então perceba que nesse caso, a doença, as lesões estruturais do cérebro estão levando até o sintoma depressivo. Existe uma outra possibilidade ainda, que é, recentemente, alguns fatores de risco foram bem descritos e foram até um pouco quantificados assim, em relação a qual o peso de cada um para fatores de risco para desenvolver demência, para desenvolver doença de Alzheimer. E um desses fatores de risco era ter depressão não tratada. Então aí já é uma coisa que é um pouco inversa. A pessoa tem depressão e ela por alguma razão não trata. Isso aumenta já o risco de lá na frente ela desenvolver a doença de Alzheimer. Por que será? Talvez porque uma pessoa que está deprimida e que não está tratando vai passar a não ter hábitos de vida interessantes, vai passar a dormir mal, vai passar a não fazer atividade física, comer mal, aí vai sei lá, se envolver com o uso de substâncias ou fumar, ou vai ter um isolamento social que tem a ver com a depressão, que também é um fator de risco para a demência, isso é super curioso. Então, a gente está em isolamento social, né, aqui, mas a gente imagina fora da pandemia, a rede social que a pessoa tem, não aqui não estou falando de rede social no Instagram, mas a rede de apoio social que a pessoa tem, né, de relações, isso protege contra as demências. Então, assim, a gente já sabe que ter depressão e não tratar é uma coisa que pode aumentar o risco, sim, de a pessoa sofrer doença de Alzheimer no futuro, mas existe também essa relação mais próxima. E existe ainda uma outra situação que eu não tinha citado. Às vezes, aquilo que eu disse de a pessoa ter sintomas depressivos causados pela lesão das estruturas dos circuitos, pode acontecer, assim, de um jeito que o sintoma depressivo vem logo antes, logo tipo meses antes, alguns meses antes da queixa de memória. E nesse caso, é diferente daquela pessoa que teve depressão nos últimos 10 anos e 15 anos e não tratou, e isso trouxe hábitos de vida que trouxeram um risco maior de ter demência. Nesse caso, já é a demência começando através de se mostrando através de uma depressão primeiro. E aí, depois de 10, 12 meses, pá, vem a dificuldade de memória mais clara, com prejuízo de funcionalidade e assim por diante. Eu não sei se foi mais ou menos isso que ela perguntou. Sim, eu acho que foi. Se não fosse, se ela quiser até complementar aqui, né, perguntar mais alguma coisa. Mas eu entendi. Então, a depressão, em alguns meses antes da queixa da memória, pode ser um preditor de um avanço de um quadro um pouco mais grave em relação a transtorno mais degenerativo e tudo mais. Seria mais ou menos por aí. Sim. Certo. Aí, Heitor, só assim, você acabou falando de insônia, dos distúrbios de sono, e ficou uma pergunta lá pra cima que eu ainda não fiz. E aí falaram que tem gente aqui que tem insônia também e perguntaram como que trata. Ficaram curiosos para saber se insônia é tratável, não é. Eu sei que é um pouquinho fora do nosso foco, mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso, ou Eu também acho como a que insônia interliga aí com Alzheimer e tudo mais. sim, sim, isso também é uma coisa super interessante. Você vê que tem essa. É tão frequente ter acontecerem queixas de sono que aqui na live mesmo o pessoal já começou a falar, né? Então, Sim. ah, olha, tem várias vias de relação aí. Antes de falar de tratamento, só ilustrar. A doença de Alzheimer, por exemplo, como ela agride vários circuitos, assim como ela pode agredir circuitos que vão fazer a pessoa apresentar sintomas depressivos, ela pode também agredir circuitos que vão causar distúrbios do sono. Porque o sono, ele também é um fenômeno mediado por circuitos neurológicos, por circuitos neurais. Então, existem, por exemplo, certas lesões, certas doenças raras de cérebro que afetam circuitos específicos e a pessoa fica com alterações gravíssimas de sono. Não consegue dormir direito de jeito nenhum. No caso da doença de Alzheimer, ela pode também afetar a qualidade do sono.
Veja que aí é um caminho diferente do que a gente estava falando agora há pouco. Em vez de ser a insônia como fator de risco, é a doença causando a insônia em si. Beleza. A insônia como fator de risco, ela também pode acontecer, a insônia e os distúrbios do sono, especialmente se não forem tratados. Insônia tem tratamento sim, e vale a pena fazer. Fazer tratamento de insônia não significa tomar remédio tarja preta e ficar viciado e não conseguir mais viver sem ele. Isso O pessoal tem puxa, é uma essa coisa. ideia, né? E é um equívoco muito grosseiro, e é importante que as pessoas saibam que isso é um equívoco, porque existem muitos tratamentos disponíveis para insônia, eles envolvem, às vezes, medicamentos, mas eles também podem envolver coisas não medicamentosas, abordagens não medicamentosas, e que podem ser bastante eficazes. E como insônia, por exemplo, insônia é uma coisa que afeta de maneira muito relevante a qualidade de vida, né? Qualidade de vida é um termo até meio técnico também, a gente usa na literatura de serviço de saúde, né? De profissões da saúde, mas assim, cara, falando como pessoa mesmo normal, assim, é muito ruim dormir mal, né? É Sim, é muito péssimo. ruim. Ninguém merece viver dormindo mal. Então, é o tipo de coisa que eu acho que vale a pena as pessoas saberem que tem que, vale a pena buscar tratamento, né? Existem muitos medicamentos que não são de tarja preta e que podem ajudar em alguns casos selecionados. Agora, uma coisa bacana de lembrar, muitas vezes o tratamento da insônia ele tem que ser feito com um plano de começo, meio e fim. É um caminho que é trilhado. Então não adianta também a pessoa querer ir lá e achar, por exemplo, no caso do médico, né? Chega lá e quer, às vezes tem uma relação assim, uma vez um colega fez uma brincadeira. Pô, às vezes a pessoa tá achando que a gente é traficante de droga, porque ela vem só pedir receita de um medicamento para dormir, E é sabe? assim que Doutor, me eles dá uma. têm, né? Pois é. Isso é um equívoco também, e não é uma boa ideia de jeito nenhum. O medicamento, quando ele é usado, ele tem que ser usado dentro de um plano maior. Porque aí a gente vai poder pensar em a pessoa usar o medicamento por um tempo finito. E depois, lá no futuro, não precisar mais dele, né? Mas esse caminho tem que ser trilhado. Que é uma outra crença que as pessoas têm, de achar que vai ficar a vida inteira tomando aquele medicamento, né? E aí o quanto isso também gera uma angústia de, no meio do caminho, desistir do tratamento por uma crença errônea. Ah, vou viciar, ou então vou desistir porque senão vou ter que ficar a vida toda tomando. Eu vejo muito isso. E aí aquela nossa seguidora, ela falou exatamente isso. Ela falou ótimas colocações e esclarecimentos. Acredito que a minha avó tenha sofrido desse tipo de lesão, de fato, por não ter sido tratada. Então, uma depressão maltratada, ela acredita que pode ter gerado um quadro de Alzheimer, né? E aí, Heitor, falando da questão ainda da insônia, do dormir e tudo mais, uma das pessoas colocou assim, ó, meu pai antes do Alzheimer dormia pouco. E após, começou a dormir demais. E se deixar, ele dorme 24 horas. O que seria esse fenômeno, assim, do dormir demais? Você já teve algum Puxa. caso que também tenha tido isso? Sim, isso é razoavelmente frequente. Nossa, muito boa, muito bom exemplo aí, muito bacana ele ter perguntado. Imaginem que o sono noturno, quando ele não vai bem, seja por qual razão for, ele gera uma espécie de déficit de dívida que a gente fica tendo, né? E a gente tende a ter sonolência no dia seguinte. Para gente que não tem doença da forma que essa pessoa aqui da live exemplificou e contou pra gente, geralmente quando a gente dorme mal uma noite ou duas, a gente fica com um dia e dois de sono no dia seguinte. Agora imagine que você durma mal todas as noites, durante meses ou anos. Você vai viver numa espécie de dívida de sono que não acaba nunca, porque você não consegue amortizar a dívida durante a noite, porque o sono da noite não está funcionando bem. Isso é razoavelmente frequente na doença de Alzheimer, seja pela doença em si agredindo os circuitos neurais que regulam a função do sono, seja porque medicamentos que a gente use tanto para tratamento de Alzheimer, mas também outros medicamentos para outras doenças, às vezes causam sonolência, a gente tem que ficar atento, porque
Às vezes não vale a pena usar um medicamento que vai deixar a pessoa com sono, não faz sentido. É melhor rever, trocar o medicamento ou retirar ou coisa parecida. E quase sempre dá para a gente mudar isso, retirar e trocar ou coisa parecida. Então, vale a pena ficar sempre atento a isso e perguntar para o médico que está acompanhando. E a outra coisa é que, às vezes, a pessoa pode ter distúrbios do sono que não são exatamente insônias puras e não são exatamente insônias por causa de um dano direto da doença de Alzheimer sobre o cérebro. Às vezes pode ser alguma coisa tipo um transtorno respiratório do sono. A famosa apneia do sono que o pessoal fala, né? Existe uma doença com nome inteiro, nome e sobrenome, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Nomezão para dizer que a pessoa respira mal durante o sono. Imagina que alguém tenha a doença de Alzheimer e aí tenha já um sono um pouco prejudicado diretamente pela doença e ainda por cima tenha um distúrbio respiratório. Isso é razoavelmente frequente. Aí ela vai ter, puxa, várias razões para ter um sono de péssima qualidade, um sono que não funciona, que não serve, não restaura, não repara. Então, essa é uma situação bastante frequente. Vale a pena se perguntar se, no caso do nosso amigo aí que falou, se faz algum sentido pensar nisso. E vale muito a pena conversar sobre isso com o médico que está acompanhando. Porque muitas vezes a gente tem coisas muito boas para fazer e vale a pena procurar um diagnóstico que esteja acompanhando aí o diagnóstico de doença de Alzheimer, né, mais relacionado ao sono. A pessoa até complementou aqui, eu imaginei isso mesmo, que o que ele não dormiu a vida toda, ele dorme agora. Ainda mais potencializado com essa medicação que pode dar um pouco mais de sonolência, né? E aí, Heitor, perguntaram assim, os tratamentos de insônia são feitos com psiquiatras, com neurologistas, né? Para onde essas pessoas vão? Certo, excelente pergunta. Em relação aos médicos, dá para dizer que tem várias especialidades que mexem com distúrbios do sono. A gente tem muito em medicina esse nicho que a gente chama de área de atuação, que é quando, bom, alguns médicos se concentram sobre algum grupo de doenças, vamos dizer assim. Então existe a área de atuação que é a medicina do sono. E para a medicina do sono, existem várias especialidades que se aproximam dela. A neurologia é uma delas, sim. A psiquiatria também é uma delas, mas tem outras. Otorrinolaringologia, tem alguns que mexem com isso, não é interessante? Imagina a questão da respiração e tal. Pneumologistas, muitos mexem também, porque tem a questão da respiração também, que é bem frequente. Clínicos de clínica médica também podem mexer. Médicos de família também podem. Então, você vê que tem um leque amplo. E assim, claro que quando um médico se dispõe a tratar aquilo, mexer com aquilo, e ele se prepara, ele vai atrás e tal, ele pode mexer com aquilo. Então, nada impede um ginecologista tratar distúrbios do sono. Nada impede. Desde que ele tenha ter feito o treinamento e goste do tema, enfim, e se disponha a tratar. Um cirurgião do pé, resolve tratar insônia. Beleza? Então, na realidade, qualquer um tem o respaldo para ir atrás de tratar. Mas, em geral, psiquiatria, neurologia, clínica médica, otorrino, pneumo são os que mais costumam mexer com isso. E você, no caso, você trabalha com esse tipo de tratamento? Se alguém quiser aqui te seguir, saber do seu trabalho, você mexe com isso? Sim, eu adoro o tema, né? Porque acaba que, a gente entrou para falar de coisas neurocognitivas e está aqui Já falando de fomos para sono outro há um lado. tempão. Exatamente. Então, é muito próximo. E aí eu me sinto muito sortudo porque eu realmente gosto muito do tema. Ele tem relação com praticamente toda a neurologia clínica, porque os distúrbios do sono permeiam praticamente todos os diagnósticos. Imagina alguém que teve um AVC, pode ter tido lesão nas estruturas do cérebro que também regulam o sono, por exemplo. Ou alguém que tem uma doença de Parkinson. E essa pessoa, a Parkinson que não tem nada a ver com Alzheimer. As pessoas às vezes confundem muito, né? Parkinson é que muitas vezes treme, nem é sempre que treme, mas enfim. Existem distúrbios do sono que são associados à doença de Parkinson e assim por diante. Então, a gente vê com muita frequência distúrbios do sono permeando várias das áreas de atuação de neurologia e boa parte dos neurologistas gostam de mexer, eu também sou um deles. Bom, saber. E Heitor, perguntaram como que previne então o Alzheimer, né? Pensando nos fatores de risco e o que as pessoas podem fazer para evitar ter esse quadro. Existe algo que elas podem fazer? Como é que funciona?
Se existe, existe muito, com força. Olha só, esse estudo que eu citei mais cedo, que ranqueou, né, que descreveu e pesou, ranqueou os fatores de risco modificáveis, que eles chamaram no estudo, que são aquilo que a gente pode mexer, que a gente pode fazer algo a respeito, como estão perguntando aí, né? Acompanhando dezenas de milhares de pessoas que adoeceram e que não adoeceram, encontraram então vários desses fatores e na conta geral das pessoas que foram acompanhadas no estudo, conseguiram ver que, fazendo a matemática lá, que é super sofisticada e tal, no fim das contas, 1/3 dos casos seriam preveníveis com a mudança dos fatores de risco modificáveis. Em outras palavras, você consegue mexer em até hoje, só com hábitos de vida, em até 33%, 1/3 do risco de desenvolver demência. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa de jeito nenhum. Né? Imagina que, então, 100 pessoas se propõem a ter hábitos de vida mais protetores. 33 vão escapar da demência por ter feito isso. Porra, é muita coisa. É muita coisa. Então, Fica à vontade, pode falar palavrão aqui. Desculpa, eu me empolgo. Então vamos lá. Os que têm mais impacto. Tipo assim, eu não tenho tempo para fazer todas as 9 coisas. Acho que são 9, quase com certeza. Escolhe uma, então. Atividade física regular. Lá vem o médico falar de novo de atividade física regular, Só mas que fala chato. disso. Só fala disso, não aguento mais, tô de saco cheio. Beleza, te entendo. Beleza, é chato às vezes, tem que fazer esforço, tá cansado. Mas, cara, assim, realmente a atividade física regular, ela tem um peso gigante. Desses fatores todos, é de longe o que mais pesa. Então, por que não fazer? Ela é quase equivalente a todos os outros juntos, assim, é um negócio muito, muito poderoso. Por outro lado, se você não faz a atividade física regular, você está abrindo um flanco para aumento de risco mesmo. Então, isso é interessante. Então, eu vou até dar uma ênfase aqui para mostrar uma ideia bacana, que uma coisa é você fazer a atividade física regular. Beleza, você tem aquele benefício ali para 1000 coisas, né? Outra coisa é você não fazer atividade alguma. E aí, geralmente as pessoas acham que quando elas não fazem atividade alguma, elas só deixam de ter o benefício da atividade. Mas não é só isso. Se você não faz atividade nenhuma, além de não ter o benefício da atividade, você também tem o malefício da não atividade. Olha, que problema. Para você Então, ver o peso sedentarismo... que é, né? Exato, para você ver o peso que é. Então, olha a sacação. Não fazer atividade física regular é um duplo problema. Você não só não tem o benefício, como você também tem um problema a mais, lesões, tem lesões, né, que não aconteceriam se você fizesse. Então, beleza. O que é atividade física regular? Grosso modo, a partir de 3 vezes por semana. No mínimo. Alguma coisa no mínimo. O benefício começa com 3 vezes por semana. Eu jogo vôlei sábado inteiro. Pô, ótimo, legal, continua jogando, mas arranja outros 2 dias para fazer outras coisas. Para jogar vôlei de novo, que seja, enfim. Então não adianta ser um dia só. Tem que ser aquela coisa pulsada, porque o corpo vai poder ciclar em relação a todas as alterações fisiológicas relacionadas à atividade física, que deixam o corpo mais robusto e assim por diante, de maneira mais frequente, e essa pulsação, a partir de 3 vezes por semana, traz os benefícios, as mudanças fisiológicas todas. Cerca de 1 hora, se forem 3 vezes por semana. Se você contar aí 150 minutos na semana, pode dar 3 de 50, mas bota 1 hora para dar aquela garantida. Beleza. Quais são as outras coisas que contam bastante? Se você tem doenças, certas doenças que são muito frequentes, tipo pressão alta, diabetes, são as 2 mais importantes aí. Trate, leve a sério o tratamento. Não faça só aquela coisa do tipo, eu tomo remédio de pressão, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio de pressão, mas aí eu meço em casa, tá boa, e eu não tomo remédio naquele dia que eu meço e tá boa. Cara, pelo amor de Deus, não faz isso, que isso não é tratar, isso é perder tempo. O medicamento tem que ser tomado todo dia, mesmo quando você mede e tá normal. Tem uma razão boa para ele ter que ser tomado todo dia, né? Pô, tá com dúvida sobre isso? Será que eu tenho que... Essa é uma dúvida justa. Porra, será que eu tenho que tomar remédio todo dia ou será que eu tenho que tomar só quando eu meço e ela tá alta?
converse com o médico que está acompanhando você, pede para ele te explicar por que tem que tomar todo dia. Ele vai explicar, e você vai entender, e você vai entender que vale a pena tomar todo dia, que é um negócio que é um esforço que traz resultado. Mesma coisa para o diabetes, né? Assim, eu meço a glicemia e eu resolvo não tomar metformina. Estou aqui dando um exemplo só. Não é assim que funciona. A não ser que o médico diga para você, ó, essa insulina que media e de tanto a tanto você vai tomar tanto, aí é outra conversa, o médico que falou. Aí tudo bem. Mas se o médico falou, toma todo dia, é para tomar todo dia mesmo, né? E se tiver dúvida, fala com o médico. Beleza, então já fomos em duas. Terceiro, fuma. Problema. Putz, eu Qualquer tô a tipo fim de de fumo. tabaco. Sobre as outras coisas, não sei. Ninguém sabe direito. Porque eu Mas, perguntei isso porque agora tá bem na moda essa questão, por exemplo, de fumar um narguilé, alguma coisa assim, né? credo, não, narguilé é um problema também. Porque não tem filtro, é mais. Pois é. Putz, cara, lá vamos nós para coisas que são pseudo-polêmicas, na verdade, porque isso já está bem claro. O narguilé é um problema, ele faz mal. O cigarro eletrônico também é um problema e também faz mal. Pô, eu sinto muito, eu gostaria muito que não fizesse. Mas, pô, os dados estão aí. As pessoas observaram, registraram e são fatos, estão aí. São reprodutíveis. Muita gente mediu, observou e viu que dá ruim. Então, é fria, tabaco é fria. Essas fumaças aí são frias. É melhor cair fora. Bebida em excesso é um problema também, né? O álcool é uma droga lícita, mas ela pode ser incrivelmente destruidora, né? Se for consumida em excesso, e uso abusivo e assim por diante. Poxa, eu tenho um problema com seja lá qual for a substância e eu tô a fim de diminuir ou parar e eu não consigo. Pô, procura ajuda, cara. Procura ajuda. Procura ajuda. Porque tem muita ajuda que ajuda pra caramba, que funciona, sabe? Inclusive em relação à motivação para parar, eu não tenho motivação. Procura ajuda também para isso, porque se você encontrar uma ajuda bem estruturada, talvez você consiga até construir uma motivação ao longo do tempo, com a ajuda da ajuda. Então, vale a pena mesmo procurar ajuda. Vamos falar do restante. Se você tem depressão, tem que tratar. A gente falou disso mais cedo, né? Que mais? Vida social, lazer. Vida social e lazer não são coisas de luxo, do ponto de vista de saúde, não são coisas de mimo, são coisas de funcionalidade também. O lazer e o contato social servem para permitir que o seu corpo, incluindo o cérebro, viva outras coisas e estimule e exercite certos caminhos e certas formas de ser que não são possíveis em outros ambientes, tipo ambiente de trabalho, ou durante o sono, ou outra coisa. Então, faz falta. Vale a pena ter descanso, ter lazer e ter vida social. E aí, nesse caso, essa vida social também ser repensada quando a gente pensa que é, por exemplo, ir num bar, beber muito, né? Ou então fumar, essas coisas que a gente estava falando. Porque o que eu percebo, pelo menos os adultos acabam usando essas coisas, essas substâncias, como forma de lazer também. Mas também tem que medir como vai ser esse lazer, né? Como que é esse Perfeito. social, né? Sim, bem observado. É um desafio, né? Isso não é fácil, porque, em geral, as substâncias de uso recreativo, ó, o nome já fala que é uso recreativo, então não é uma coisa desagradável. Sem dúvida é algo Sim. agradável lá na hora. O problema é o preço que se paga. Então, e tem essa questão, eu fiquei batendo na tecla porque realmente eu vejo com alguma frequência as pessoas falarem, puxa, eu até gostaria de parar, mas eu não consigo, ou algo nesse sentido. Tem bastante coisa disponível para apoiar. Então vale a pena buscar sim essas ajudas. E bom, existem várias formas de lazer que não envolvam necessariamente o uso de substâncias. Então você pode fazer mil coisas mesmo, né? E aí o céu é o limite. Mas é um desafio. Não é simples não. Fácil de falar, difícil de fazer. Mas não é impossível.
Heitor, fizeram uma pergunta aqui que eu não sei se faz sentido para você, né? Porque eu não sei onde entra isso. Fala assim, fale um pouco sobre a doença de Alzheimer familiar e esporádica. Eu não sei se a pessoa quis dizer existe isso, Sim, ah, sim, como é que funciona? Eu nunca ouvi falar. certo. Nesse caso, o termo esporádica aí, a gente usa, curioso, é um uso bem peculiar, assim, né, bem específico. É para aquilo que não é genético, é puramente genético. Porque, assim, a doença de Alzheimer, que é determinada totalmente pela genética, tipo, você foi amaldiçoado com o gene e você vai ter a doença, né? Isso aparece, tem aquele filme, né, Para Sempre Alice, que é bem interessante, que ilustra um caso desse tipo. Ela adoece. Geralmente as pessoas que têm a doença totalmente determinada pelo gene, elas adoecem um pouco mais cedo, então em torno dos 50 anos de idade, mais ou menos, como é a personagem do Para Sempre Alice. Excelente atriz, por sinal. É, Agora, essa versão é incrivelmente rara. É assustadoramente rara. É um negócio assim que, putz, a gente que trabalha com isso vê uma vez na vida, outra na morte. É muito rara, rara com força. Então, a gente a gente vê que isso é mais no mundo real uma coisa mais uma fonte de pesquisa, porque é claro, se a pessoa tem o gene e a gente sabe que ela vai ter a doença, a gente pode tentar retirar a maior quantidade possível de informações sobre como é o corpo daquela pessoa, como que o cérebro dela se comporta ao longo do tempo, porque isso pode dar informação útil para a gente talvez encontrar meios de tratar todas as formas de doença de Alzheimer. Mas não é uma coisa do dia a dia. O dia a dia é o que traz, o que aparece no dia a dia são as formas esporádicas, que é aí que vem, são as formas que não têm a ver com uma determinação completa pelo gene. E aí, para as formas esporádicas, é justamente essa combinação dos fatores que faz a doença aparecer. E é por isso que entram todos esses fatores de risco sobre os quais a gente estava falando, porque a gente não sabe direito o que acontece para a pessoa adoecer da doença de Alzheimer esporádica. A gente sabe que tem esses fatores de risco, e inclusive entre eles existem sim Alzheimer, mesmo tendo sido esporádica, você tem um risco um pouquinho maior de adoecer também. Mas isso é diferente da questão da doença totalmente genética, que é definida pela presença do gene. Se você tem o gene naquela doença genética lá, se você tem o gene, você vai ter a doença, se você não tem o gene, você ainda não vai ter a doença. No caso da esporádica, se tem alguém na família que tem um outro gene, né, um outro grupo de genes, na verdade, se alguém na família tem, o seu risco é um pouquinho maior por causa disso, mas o aumento de risco é muito menos intenso do que era lá na genética, que era de 100%, tipo assim. Então é isso, a esporádica é a comum, na verdade. O pessoal falou aqui, ó, muito legal, estou com uma paciente, uma psicóloga, né? Estou com uma paciente que já tem insônia há 10 anos. Vou indicar o Instagram do Heitor, parabéns pela live. Então o pessoal já está Ah, aqui legal, agradecendo. Heitor, a gente bacana. tem mais 6 minutinhos, mais ou menos. E aí, passou muito rápido, né? Puxa, A gente vai engatando um assunto incrível. em outro. E aí, o que você gostaria mais de falar, que ainda não tenha sido dito, sobre os medicamentos mesmo, que era a ideia da live, a gente acabou falando de outras Pois é. coisas, né? Achei interessante que você falou, porque a ideia que eu tenho, pelo menos que eu tinha, era assim, a pessoa tem uma, um Alzheimer, então ele vai tratar a memória, né? Porque é o que é o sintoma que a gente mais para pensar, que a gente, como as pessoas chegam até a gente, não necessariamente é só a memória que está ali prejudicada. E aí você falou que não necessariamente é por aí, né? Pode ser, como também pode não ser. Como é que então funciona esses medicamentos em termos de sei que está há pouco tempo, mas o que faz você escolher o determinado tipo de medicamento para determinado tipo de caso? Certo. A maioria dos casos de doença de Alzheimer com um diagnóstico, uma hipótese de diagnóstico bem forte, assim, bem feita, merece o uso desse grupo de medicamentos, são 3 substâncias, que são os inibidores de acetilcolinesterase. Nomezinho esquisito, difícil, né? O que vale a pena saber dos medicamentos, desses 3, é que eles fazem ficar o cérebro com uma quantidade um pouco maior disponível
entre os neurônios, lá nas comunicações entre os neurônios, da acetilcolina, que é uma substância, um neurotransmissor, que a gente fala, né? No fim das contas, trocando em miúdos, noves fora, isso significa mais ou menos dar uma espécie de tentar fazer uma estimulação global do cérebro, dar uma chacoalhada no bom sentido nele. E é por isso que, por ser um medicamento com um efeito assim meio global, meio espalhado, porque essas sinapses com acetilcolina tem em vários locais do corpo, né, e vários locais do cérebro. Por ser meio espalhado, é que a gente acaba usando para muitos casos de doença de Alzheimer, para a maioria mesmo, quase todos, e os medicamentos costumam ajudar em alguns sintomas mais do que em outros, não é, em boa parte das vezes, porque as respostas variam de uma pessoa para outra, isso é verdade, não é só conversa de médico não, cada caso é um caso mesmo, mas muitas vezes a gente vê melhora de memória, melhora de atenção, mas também vê melhora de comportamento. A pessoa, às vezes, ela tem... Para você ver como a memória é uma coisa sofisticada, de fato, a pessoa pode ter uma dificuldade de memória porque ela está ansiosa na hora de falar, por exemplo. E aí, às vezes, o medicamento ele faz com que ela fique menos ansiosa na hora de falar. Eu estou falando de alguém com a doença de Alzheimer. E, às vezes, o efeito que o medicamento tem é de diminuir a ansiedade e ela vai falar melhor por causa disso, supondo que ela tenha um problema de linguagem por causa da doença, né? Então, os medicamentos são donepezila, rivastigmina e galantamina. Mais lá na frente do avanço da doença, na história mais distante ali, quando já está com sintomas mais intensos, que a gente classifica doenças moderada, grave, enfim, a gente muitas vezes usa uma outra substância, que é a memantina. Aí o foco já em geral, tentar melhorar as alterações de comportamento. Esses são os medicamentos mais específicos. Agora, muitas vezes a gente usa outros medicamentos que não foram inventados para a doença de Alzheimer, mas que são muito úteis no tratamento dela, dependendo da situação do fenômeno que a gente está querendo abordar com maior intensidade, tipo alteração de comportamento, ou de sono, ou outras coisas. Heitor, o pessoal falou para você falar quais são suas redes sociais para eles poderem te seguir, seu Instagram, se tem, além do Instagram, algum e-mail, alguma coisa que eles podem entrar em contato? Sim, acho que o Instagram é o principal, né? @Clínica Felipe Lima, que é o sobrenome. Então, @Clínica Felipe Lima. E tem um site da Clínica Felipe Lima. O site está, acho que quase pronto ou pronto. Eu não tenho certeza se ele já está no ar, mas deve estar em breve. E tem um canal do YouTube que a gente está criando ainda. Então, por enquanto, o que está funcionando bem é o Instagram mesmo. Vocês são muito bem-vindos lá, tem um monte de coisas bacanas e eu tenho vontade de ainda fazer muito mais. Quem sabe até fazer um curso mais para frente, né? Por que não, né? Isso pode Não ser é? legal. Sim, sem dúvida. Heitor, muito obrigada por você ter vindo. Eu vou estar deixando disponível essa live no meu canal do YouTube e também no meu canal do Spotify. Vou te enviar esse material, caso você queira também divulgar para o pessoal dar uma olhada depois. Sem Tá bom? dúvida. E aí vamos pensar depois em fazer, eu fiquei curiosa para a gente falar um pouquinho dos distúrbios do sono, fazer uma live sobre isso. Acho que vai ser muito curioso, porque eu sempre penso só na insônia, né? Quais outros distúrbios poderiam ter aí? É um tema que te Existe interessa, vamos demais pensar, no e aí a universo. gente vem de novo. Tá bom? Beleza. Muito Obrigado pelo obrigada. convite. E Tudo de obrigada, bom. Boa pessoal, noite. pelas contribuições. Boa noite, até a Boa próxima. noite.